CNPJ é obrigatório para atuar no segmento técnico industrial. Evite problemas com a fiscalização. Se a sua empresa ainda não quitou a anuidade do conselho, acesse www.crtrj.gov.br e saiba como parcelar o débito. Empresa legal precisa ter CRT. Entrevistas com os candidatos a prefeito de Campos é um oferecimento. UENF, uma universidade a serviço da sociedade. Aqui é ciência. A SIC, a Associação Comercial e Industrial de Campos. Há 129 anos, comprometida com desenvolvimento econômico e social. 7h34, estamos de volta com Folha no Ar, primeira edição. Esse Folha no Ar especial com a primeira rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Campos. E o propósito, evidentemente, que do Grupo Folha da Manhã, como sempre, é levar até você, ouvinte, leitor, telespectador, tanto do nosso Face quanto da nossa televisão, a Plena TV, da Inter TV, as emissoras que formam, né, as mídias que formam o maior grupo de comunicação da região, é justamente isso, levar até você, ouvinte, eleitor, uma oportunidade única de poder fazer uma avaliação de cada candidato e, o que é melhor, no caso aqui da Folha FM, em duas entrevistas, né, em duas entrevistas individuais, e a possibilidade também do dia 5, conforme a gente falou, estamos já vendo toda a viabilidade técnica, do debate com todos os candidatos, né, que será promovido aí por um pool das universidades, né, de Campos. Roberto Henriques, candidato a prefeito de Campos, eu trago o seu bom dia, a sua primeira participação neste programa de hoje. Logo a seguir a gente starta a pauta aí tanto com Aldir e Arnaldo Neto, com o senhor. Bom dia, Roberto Henriques, é um prazer, seja bem-vindo aqui ao Folha no Ar, primeira edição, candidato. Bom dia, Cláudio Nogueira, é um prazer estar aí com vocês. Bom dia, Arnaldo, bom dia, Aldir. Um bom dia a meus colegas de rádio aí, o Carlos Alberto e o Marcelo, dos bons tempos, né, da Rádio Continental, lá ainda na rua 13 de Maio. E quero dar, assim, um bom dia particular e pessoal a todos que estão nos acompanhando, sejam pelas redes sociais, pelo rádio. Um bom dia a todos, estou à disposição de vocês e à disposição de todos os internautas. Roberto, vamos começar então falando sobre, acho que é o principal debate desta eleição, que é a crise econômica que o município passa e, infelizmente, não tem perspectiva a curto prazo de se resolver. A Folha da Manhã fez uma série de painéis, ouvindo diversos atores da sociedade, falando sobre essa questão, sobre essa crise econômica. Nesses painéis, o economista Alcimar Chagas, professor da UENF, projetou para Campos um orçamento de 1,5 bi. Na LDO que chegou à Câmara, o orçamento está previsto em 1,7 bi. O professor Roberto Rosendo, reitor da UF, ele colocou que 1,5 é um orçamento ainda muito otimista, ou seja, deve ficar entre 1,5 e 1,7. 1,1 está comprometido com a folha de pagamento. Só que, segundo o levantamento da coluna do Murilo Diegues, as despesas da prefeitura vão chegar a 2 bi no ano que vem. Como o próximo prefeito, que você é candidato a esse cargo, vai conseguir fechar essa conta? Olha, o primeiro passo, meu caro Arnaldo e Cláudio Nogueira, Aldir, o prefeito chegando, né, se Deus quiser, lá em 1º de janeiro, e espero que eu receba essa incumbência da população de Campos, a primeira coisa é constituir uma boa equipe. O segundo passo é muito importante o prefeito reunir com a sua equipe e determinar uma linha de ação para curto prazo, médio prazo e longo prazo. Então, esse tipo de ação tem que ser para curtíssimo prazo. Também constituir
uma equipe técnica multidisciplinar que possa fazer o quê? Pensar e repensar o funcionamento da administração, para racionalizar todos os seus gastos. Depois, muito importante, é o prefeito chegar e dizer para a sua equipe, olha, aqui nós temos que separar 12 salários, mais um 13º, mais um terço de férias e a previdência do servidor público. Esse dinheiro ninguém mexe, porque trata-se de um dinheiro que vai fazer movimentar a máquina administrativa para a implementação e funcionamento das políticas públicas básicas. O segundo passo é o prefeito ir ao custeio e dizer para a sua equipe, vamos separar agora o dinheiro do custeio. Esse dinheiro do custeio, ele é sagrado. E vamos, num terceiro ponto, vamos trabalhar no sentido de propor, através dessa equipe multidisciplinar, uma racionalidade do funcionamento da prefeitura enquanto ela se encontra, e temos que ir num passo dianteiro para a seguinte pergunta, né? O que fazer, como fazer, quanto custa e onde está o dinheiro novo? Porque o dinheiro velho já não dá mais para funcionar as políticas básicas a contento e também a gente atender os sonhos e os desejos da população campista. Aí nós temos que promover uma reforma fiscal inteligente, baseada em estudos técnicos bem pormenorizados, equilibrados, que não recaia sobre a classe média e sobre a nossa população mais pobre, porque esse setor da sociedade contribui pela maior parte da carga tributária, que é o imposto sobre o consumo, bem como a classe média, ainda aqueles que são servidores públicos municipais e aqueles que têm o imposto retido na fonte, já dá também uma grande contribuição à carga tributária. A partir daí, nós temos que propor uma reforma fiscal que seja equilibrada e inteligente. Ela não pode ser um improviso, ela tem que ser algo muito bem estudado e buscar dinheiro onde ele existe. Onde tem o dinheiro hoje é a parcela que menos paga imposto junto às classes sociais da nação brasileira. São os banqueiros. O que os bancos pagam de ISS aqui no município de Campos e em todos os municípios brasileiros corresponde a 1/5 do que deveria pagar. Temos que crescer a taxa de localização, o alvará de funcionamento desses setores e não ir já para cima do pessoal que tem contribuído pela circulação da moeda, pela empregabilidade, que são os setores da indústria e do comércio e de outras iniciativas do empreendedorismo e não da especulação. Muito importante é a gente buscar também, essa equipe técnica, ela tem que ir para um caminho mais curto, que é buscar o recurso fundo a fundo. O fundo a fundo da saúde, existe uma perspectiva da gente buscar recursos, porque muitas das UTIs que estão funcionando em Campos estão sendo pagas com recurso do Tesouro. Eu não sei por que ainda os prefeitos não credenciaram essas UTIs para evitar gastar o dinheiro do Tesouro. Depois, temos que melhorar o per capita saúde, que é muito baixo, mais baixo do que São João da Barra, do que Macuco, do que Cachoeiras de Macacu e de outros municípios que são bem menores do que Campos. Temos também que credenciar, junto às rubricas fontes do Fundo da Saúde, todas as IHs, os autos de internações hospitalares. Aí nós vamos, com isso, deixando de gastar o dinheiro do Tesouro e vamos buscando dinheiro novo que venha para Campos. Assim também temos que fazer com o Fundo da Educação. A Prefeitura de Campos, com a subida dos royalties do petróleo, lá em 98, no primeiro governo Arnaldo Viana, esses prefeitos deram de ombros, foram modelos
altamente perdulários, gastadores, e abandonaram a capacidade da prefeitura e a vontade da prefeitura de Campos de propor. Você veja bem, nós tivemos aqui em Campos, daqui de Campos, um secretário nacional de saúde, que foi o professor Luiz Augusto Caldas, que foi reitor do IFE. Então lá, eu tive uma conversa certa vez com ele, ele me falou, não chegam aqui propostas de busca de recursos nas rubricas fontes do Fundo da Saúde. E assim também nós temos que procurar melhorar e propor projetos que evitem gasto do dinheiro velho e buscar dinheiro novo através do Fundo da Assistência. Passo seguinte, nós temos que ter um trabalho dessa equipe multidisciplinar de propor projetos inteligentes, execuíveis e já com direcionamento para as fontes de recursos junto ao governo federal, junto ao governo estadual. Aí nós temos um grande problema. A prefeitura não tem as certidões negativas de débito. Aí vocês veem o quanto que esses prefeitos perdulários, gastadores, que eu repouso em cima de Arnaldo Viana, de Mocaibe e de Rosinha, né? E também na incompetência e na inapetência do governo Rafael, porque é justo dizer que ele pegou com menos dinheiro, isso é fato, eu não posso negar a história, temos que ser aqui sinceros ao avaliarmos todo esse processo histórico administrativo que Campos passou na era do petróleo. Então, vejam bem, uma prefeitura que teve os recursos que Campos teve, precisava ficar com o nome sujo junto às fontes de recursos. Isso por quê? Porque lá atrás deram de ombros também para as parcerias com o governo federal. Se andávamos pelo Brasil inteiro aí, a gente via placas escritas assim, esta obra em parceria governo federal com o município. Nós não vimos isso a partir de Arnaldo Viana, porque se abandonou a capacidade da prefeitura de ser proponente. E eu falo disso, Arnaldo, com muita autoridade. Eu fui um secretário, lá no primeiro governo Garotinho, eu fui secretário da área da infância e da juventude. Nós não tínhamos dinheiro. Era muito pouco os recursos do royalties do petróleo. O que nós fizemos? Eu constituí uma equipe multidisciplinar lá na Fundação e nós íamos buscar recursos. Se vocês fizerem uma pesquisa, aí mesmo no Jornal da Folha da Manhã, nos seus arquivos, vocês vão encontrar eu assinando convênio com a LBA, que pôde passar de 250 per capita para 3.300 per capita, o que custeou a instalação do Programa Municipal de Creches, que iniciou lá na Secretaria de Promoção Social com a secretária Marivalda Benjamin, e que a Fundação consolidou através desse convênio importantíssimo. Nós tínhamos um convênio em Campos de 250 per capita de 1977, assinado no governo do Raul Linhares. Eu, numa tacada só, consegui assinar com a LBA um convênio para 3.300 per capita, dinheiro novo chegando para Campos. Depois, assinei convênio para os programas de pré-adolescentes e adolescentes com o CBIA, o Centro Brasileiro para a Infância e a Adolescência, que financiava tanto os programas da prefeitura, como também num segundo convênio, um convênio guarda-chuva. Se você fizer um jornalismo investigativo e visitar Apoie Pequeno Jornaleiro, Lar Cristão, Creche Luz e Vida, Grupo Espírita Francisco de Assis, Obra do Salvador, era mais de 25 entidades, né, que recebiam recurso, que eu ia para Brasília, assinava esse convênio guarda-chuva e repassava a essas entidades. Então, quando chega os royalties do petróleo, Arnaldo deu de ombros, e depois Mocaibe deu de ombros, Rosinha deu de ombros, e Rafael também não teve essa expertise, essa diligência como presidente do colegiado de governança para formatar uma equipe que pensa e repensa e propõe as situações de busca de dinheiro. Você falou sobre a questão dos servidores também,
E é uma questão que está no centro do debate, tanto do município quanto nacionalmente falando. E naturalmente, como o Arnaldo falou, pelo menos 1,1 bi do orçamento já está comprometido com o pagamento da folha salarial, né, dos servidores. Com uma perspectiva de queda de arrecadação, naturalmente esse valor de 1,1 bi, que continua o mesmo, vai aumentar a proporção dele, né, no gasto do município. E, além disso, tem a lei da responsabilidade fiscal, que determina ali o limite para o gasto com o pessoal. Com essa perspectiva de queda de arrecadação, como que resolve essa situação da folha salarial junto com a lei de responsabilidade fiscal já para o próximo ano, já para 2021? Muito bem. Antes, porém, de responder essa pergunta, Aldir, eu só vou completar. Assinamos ainda convênio internacional com a Organização Internacional do Trabalho. Foi quando nós instalamos aqui o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que virou modelo para o Brasil, e depois Fernando Henrique adotou o programa PET, que é um programa nacional. E anteriormente, o programa Bolsa Aprendizagem aqui, que a Prefeitura se viu de modelo para o Brasil inteiro, e Cristóvão Buarque adotou lá. Ele conheceu esse projeto comigo na OIT, e ele adotou no Distrito Federal e depois virou Bolsa Escola no Brasil inteiro com Fernando Henrique. Mas voltando à sua pergunta, Aldir, realmente essa conta tem que fechar. Por isso, será urgente essa racionalização do custeio. Hoje, o custeio praticado pelo Rafael Diniz está em torno de 500 milhões, aproximadamente, né? Nós temos que rever esse custeio. Nós vamos ter que rever contratos, vai ser inevitável. Os grandes contratos da Prefeitura vão ter que ser revistos. Roberto, quando você fala rever... Por isso que é importante. Quando você fala rever custeio, redução de equipamentos, redução de secretarias, o que seria rever esse custeio? É a redução da máquina pública. Isso implicará nessa equipe técnica multidisciplinar, eu falei lá atrás, que ela tem que pensar e repensar, e buscar a saída. Por quê? O problema existe, mas nós não podemos ficar sentados à beira do caminho reclamando. Nós temos que ter essa equipe que pensa e repensa e traz as propostas ao presidente do colegiado, que é o prefeito, para ele, com o seu banho na Constituição Federal e na lei orgânica dos seus atos privativos de chefe do Executivo, determinar todo o conjunto da governança o cumprimento dessas ações que foram escolhidas como ações propostas e eficazes, né? Não adianta a gente fazer um remendo de reforma fiscal, um remendo de reforma administrativa, dizer apenas fizemos uma reforma. Nós temos que fazer a reforma que Campos precisa, correto? Então, nós vamos ter que adequar essa realidade e temos que trabalhar num paralelo, junto ao governo federal, para que se crie, e junto às nossas bancadas, para que se crie, uma alternativa legal, especial, mesmo que temporária, para a situação dos municípios produtores de petróleo, e recebedores de royalties, que tinha uma receita que, se nós projetássemos para os dias de hoje, se não houvesse toda essa crise, nós teríamos aí um orçamento de 3.500 para lá, não é isso? Sem dúvida alguma. Então, nós vamos ter que ir aos órgãos superiores da República, aqueles que delimitam através da lei, porque a lei é o limite e o nosso limite é a lei. Nós temos que trabalhar dentro desse critério de respeito às leis.
Portanto, nós temos que também que nos movimentar no sentido de que tem que se criar uma zona especial para esses municípios que tiveram o decréscimo de receita. Temos que trabalhar por isso. Aí nós temos que ter uma articulação regional, porque a recuperação de Campos, ela passa por iniciativas aqui, as iniciativas locais, onde o prefeito, como chefe do executivo, ele vai, junto com a sua equipe, buscar solucionar os problemas da prefeitura, buscar agregar o aquecimento da economia local, buscando diálogo com os empreendedores rurais, buscando diálogo com os empreendedores urbanos, unindo os equipamentos comunitários que nós temos, universidades, escolas técnicas, SENAC, SENAI, tantos outros órgãos, FIRJAN, os sindicatos e associações profissionais, e, a partir daí, a gente estudar de como que nós podemos elaborar, não essas reuniões, vamos formar um conselho, vamos formar uma reunião. Não, vai ter que ser uma ação para valer. Nós temos que fazer com que todos esses equipamentos comunitários e a governança municipal e a sociedade olhemos por um ponto só. Não pode ficar uma ação isolada da UENF, uma ação isolada da Pesagro, uma ação isolada da EMATEC, das escolas técnicas, do IFE. Não, nós temos que buscar, porque só com união, olha só, não existe espaço para demagogo, para politiqueiro, para quem quiser fazer improviso. A solução de Campos passa por um prefeito que saiba animar as consciências do servidor público municipal e um prefeito que saiba animar as consciências da população, dos segmentos da comunidade e que saiba, sobretudo, unir a nós todos num só objetivo, porque nós unidos somos fortes, porque Campos, a sua tradição, a sua história, o elenco de oportunidades que tem em Campos é maior do que essa crise. Então, nós vamos vencê-la. Vamos lá atrás, os nossos antepassados venceram tantas crises e venceram com essa receita. Quando Benta Pereira fez aquele movimento aqui no século XVIII, Campos caiu numa crise muito grande, porque foi uma briga muito grande com o governo imperial. O que aconteceu? A comunidade se uniu tanto. Você pega o livro Na Taba dos Goitacazes, do Hervé Salgado, está lá esse registro que vem lá dos subsídios da história de Campos dos Goitacazes, de Júlio Pedite, vem de Antônio de Carvalho, vem de outros historiadores, né? Então, lá está um grande exemplo, se uniu a tal forma, pouca gente sabe disso. Nós, Roberto, os campistas, compramos a nossa terra. Houve uma grande coleta de união aqui em Campos e foi um advogado representando o povo de Campos, a Lisboa, comprar a terra campista. Então, houve uma união da comunidade. Nós temos que nos espelhar nisso. E um outro exemplo, que isso é muito importante, esse exemplo dos antepassados, foi quando aqui se alagava muito, porque nós somos uma planície, né, fluvio-marinha, como bem definiu agora o professor Aristides Sofiati na sua última obra. Então, aqui existia o alagamento, que o Rio Paraíba ele é mais alto, você bate uma altimetria, ele é mais alto do que vários pontos da cidade. Então, o que aconteceu? Uma união comunitária liderada por Caldas Viana para resolver o problema. Então, nós temos esses dois exemplos, poderíamos dar tantos outros, mas vou encurtar por aqui, que nos indica só com união. Com união, nós chegamos... Roberto, vou falar em união. Na série de painéis da Folha, alguns pontos foram quase que unânimes de solução para a crise. Entre eles estão a questão da adoção do pregão eletrônico integral e a parceria com as universidades. Nogueira, a gente tem quanto tempo nesse bloco ainda? Tem 7 minutos nesse bloco.
E se o Roberto for mais sucinto, gentilmente sucinto, será muito bom para a gente explorar mais assuntos, Roberto, por gentileza. Isso, Roberto, a primeira pergunta que eu queria te fazer é a seguinte: você acha que é possível adotar o pregão eletrônico integral? É um compromisso seu? Olha, a transparência é um mandamento, não tem que ser compromisso de ninguém. Está lá no artigo 37 da Constituição Federal. O poder tem que ser eficiente, né? Transparente, até rima, não é isso? Então, e tem que ser impessoal, são os 3 critérios básicos. Então, isso tem que ser de forma, sem dúvida alguma, não um compromisso de candidato, isso tem que ser rotina da prefeitura, não é nem virtude de nenhum de nós fazer isso, é obrigação, entendeu? E com relação a parcerias com as universidades, com o Polo Universitário de Campos, você acha que também, você já até citou isso, mas é um caminho? Eu já citei isso, essa parceria ela tem que ser ampla, entendeu? Com todos os segmentos pensantes. E os segmentos, olha, o Darcy Ribeiro dizia, nós temos que pensar e fazejar, né? O neologismo que ele criou. Então, nós temos que ter a equipe do planejamento e a equipe do fazejamento, como dizia Darcy Ribeiro. Então, isso é importantíssimo. Nós temos que fazer com que todos olhemos para um ponto só, recolocar Campos no lugar que Campos merece. Sabe por quê? Nós não somos um povo qualquer, não somos um município qualquer, somos Campos dos Goitacazes, de ricas tradições históricas. Perfeito. Seguindo nessa linha de crise, né, e de soluções para essa crise, que talvez seja aí sem precedentes aqui na nossa cidade, ô Roberto, até também como o Arnaldo já citou aí, a série de 11 painéis feitas pelo jornal Folha da Manhã, através do jornalista Luiz Abreu Barbosa, apresentou ali uma série de ideias. Nós até sugerimos aqui em compilar aquilo tudo e fazer quase que um livro, um PDF aí, para que, né, as pessoas possam entender e cair a ficha sobre a realidade nova que Campos vive. Mas ali algumas sugestões foram dadas pelos empresários, pelos professores, economistas, advogados, juristas, enfim. E muito se falou também aqui já em uma espécie de revisão nos servidores da prefeitura, tanto o RPA, quanto os comissionados e quanto os servidores concursados, naturalmente. Seria uma forma de contenção de despesa, de economia? Você faria uma coisa assim? Complementando só a pergunta do Nogueira, você falou, Roberto, sobre reforma fiscal, uma reforma fiscal ampla, mas o que seria essa reforma fiscal? Em que pontos ela iria ser efetivada? Olha, eu falei que essa reforma fiscal não pode ser um improviso, tem que ser estudada, muito bem estudada, e eu apenas apresentei o norte para ela, e a buscar onde tem dinheiro. Eu citei aqui o caso dos bancos, que tem que ter a prefeitura tem que se impor e tem que também fazer uma unidade com as outras prefeituras de Campos e do estado, porque vamos lidar com um grupo muito forte. Você vê que já tem aprovação no CONFAS para acordos, né? Já há vários anos, né? Para os bancos fazer o acordo administrativo pagando a dívida pretérita de 5 anos e instalando um software, né? Porque, veja bem, a mina de ouro está ali, correto? Para se captar. E não se paga, além do movimento normal das agências bancárias, tem também o ISS do cartão de crédito, entendeu? Então, esse grupo privilegiado dos 1% mais rico do Brasil, eles têm que ser
através de políticos independentes, de um Estado independente, tem que fazer valer o maior interesse, fazer o que fizeram lá os países do norte da Europa, é onde eu tenho me espelhado muito. A Noruega, lá a Finlândia, a Suíça, a Suécia, entendeu? Eles têm lá, o que eles fizeram lá? Eles foram para o imposto progressivo, paga mais quem pode pagar mais. Agora, a questão, eu vi até algumas coisas aí em algumas opiniões, que O senhor tem um minuto, candidato, para fechar esse bloco. Sendo a opinião de quem não estuda. Porque às vezes a gente repete as palavras de alguns comentaristas econômicos no Brasil que são prepostos do capital internacional. Aí alguns falam aí uma besteira, né? Eu considero besteira, e até uma satanização do servidor público, como se o servidor público fosse culpado da desgraça do povo brasileiro. Olha só, você sabe quanto, se você consultar a OCDE e consultar o próprio IPEA, o servidor público brasileiro, federal, estadual e municipal, ele corresponde a 12% da população ocupada. 12%. Sabe quanto que é na Inglaterra? 25%, que é a capital do capitalismo. Sabe quanto que é na Austrália, que é um dos novos exemplos do funcionamento do capitalismo? Chega a 30%. No Brasil são 12%. Então precisamos estudar, gente. Parar de repetir o que os outros estão dizendo a serviço do capital internacional, porque eles querem o Estado mínimo para o povão, para a nação brasileira, mas querem o Estado máximo para eles. Candidato, precisamos encerrar esse bloco agora, Roberto. Peço licença ao senhor, para que a gente faça o intervalo, são 8h05. E eu completo. O senhor tanto pode completar no próximo bloco, quanto pode também optar por responder a pergunta que eu fiz no próximo bloco, ou não, se assim achar melhor. São 8h05, nós vamos ao intervalo. Aldir e Arnaldo, querem fazer alguma conexão já também para o próximo bloco? Ou tá... Eu fico com conexão à resposta dele à sua pergunta. Obrigado. Ok, então. Rapidamente o intervalo e o Folha no Ar volta com mais essa entrevista, hoje com o Roberto Henriques, candidato à Prefeitura de Campos, dando sequência a essa rodada de entrevistas. Essa é a primeira com os candidatos. Oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus, com apoio da SIC e também da UENF.